Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para rezar o texto do Evangelho que a Igreja hoje nos apresenta. Continuamos no Evangelho de João e o Evangelho de hoje é continuidade daquele que ontem rezávamos. É o texto da oração sacerdotal. Jesus que dirige ao Pai. Ontem nós víamos especialmente Jesus se dirigindo ao Pai naquela glorificação que ele dava ao Pai. Hoje Jesus dirigindo ao Pai novamente, Jesus se coloca ele e o Pai como modelo a ser seguido pelos seus discípulos. E a oração de Jesus hoje consiste justamente em pedir para que após a sua volta ao Pai, este grupo discipular, este que convivia com ele e os que irá sucedê-los, pudesse viver em plena comunhão. E esta comunhão tem como modelo o próprio Deus. Desta forma, nós podemos então pegar o texto e rezar a partir de dois verbos que nos chamam a atenção neste Evangelho. O primeiro verbo é guardar. O segundo e último verbo será o verbo consagrar. Vejamos, a primeira parte, o verbo guardar aparece 3 vezes. Na primeira vez, Jesus se dirige ao Pai, dizendo: Pai Santo, guardai-os em teu nome. Guardar para quê? E a quem se refere? Aos seus discípulos, para que estes sejam um, assim como nós somos um. O Pai e Jesus será sempre modelo a ser imitado. Por isso que eles continuem sendo um, como eu e tu somos um. Primeira, pedido que faz Jesus. Segundo, usando o mesmo verbo, Jesus vai dizer: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. Em teu nome, o nome que me destes. Ou seja, guardava em teu nome, ou seja, manifestava a eles aquilo que tu me confiou. E em seguida, Jesus diz então para os seus discípulos, dirigindo sempre ao Pai: eu guardei-os e nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele, o filho da perdição, para se cumprir o que dizia as Escrituras. E finalmente, Jesus então diz para seus discípulos, sempre dirigindo ao Pai, dizendo que eu lhe dei a tua palavra. Eu transmiti para os discípulos a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Assim como me rejeitou, rejeitarão também a eles. Jesus não engana o grupo discipular. Seja na vida, terás também tribulações. Assim como eu passei por tribulações, aqueles que me imitarão, me seguirão, passarão também por tribulações. Caríssimos irmãos e irmãs, é notório o zelo, o amor que tem Jesus para com este grupo. Que Deus guarde-os, que Deus mantenha a palavra que a mim confiou, seja mantida nos lábios deste grupo e daqueles que o sucederão, portanto, de cada um de nós. E finalmente, Jesus diz ainda: não te peço que os tire do mundo, mas os guarde do maligno. Quanto amor tem Jesus! Não te peço que os tire do mundo, o nosso lugar é aqui, mas não devemos pertencer a este mundo, ou seja, usar daquilo que o mundo usa,
usufruir daquilo que o mundo usa, o egoísmo, o materialismo, o acúmulo das coisas. Jesus diz que assim, que eles estão no mundo, mas não são do mundo. Por isso eu te peço que os preserve do maligno, que eles não sejam imitadores do mundo, mas continue focado em Deus. Conclui Jesus com o verbo consagrar, dizendo Jesus, consagro-os na verdade, consagro esses meus imitadores na minha verdade. Verdade essa que Jesus diz, a que provém herdada do Pai, a tua palavra é verdade. E desta palavra, verdade eu usei. E assim aqueles que irão me imitar, devem usar desta verdade que eu os transmiti. E assim diz Jesus, como tu me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo. Jesus termina, portanto, esta oração, enviando todos os seus imitadores, os seus discípulos, todos os batizados ao mundo. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. E termina, eu me consagrei por eles. Amados, Jesus não joga-nos no mundo. Jesus não simplesmente joga-os e esquece. Jesus acompanha, por isso eu me consagro por eles, abraçando a cruz de Jesus. E nós teremos como meta, como foco, a verdade. A verdade que o próprio Jesus manifesta com seu exemplo e com sua ação. Portanto, nesta quarta-feira, mais uma vez, não temos motivo para ficarmos tristes. E não temos motivo para pensar, estamos sozinhos nesta provação. Estamos sozinhos nessa tempestade. Não é verdade. Jesus se consagrou por nós. Jesus deu a sua vida para nos salvar. Jesus nos coloca neste mundo e continua presente junto de cada um de nós. Por isso a nossa oração deve ser: obrigado, Senhor, por tanto carinho que tem para conosco. Obrigado, Senhor, por nos guardar e ainda por nos consagrar. Seja esta, amado, a sua fé, seja esta a sua busca constante. Dizia ontem na homilia da Santa Missa que nós não podemos viver preocupado com o amanhã. Como diz o livro A Imitação de Cristo, um pequeno livro, lá o autor vai dizer, basta preocupar-nos com as misérias de hoje. Não precisa se ocupar das misérias de amanhã, basta as de hoje. Por isso, viva o hoje, viva a plenitude do hoje. Que o Senhor possa te abençoar. E medite estas palavras, estes verbos que Jesus destaca, este consagrar, que é o último, e também este que Jesus enfatiza por 4 vezes, guardar. É este o grande zelo de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, vos proteja nesse dia e vos conduza. Paz e bem para todos nós.